Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal Neojus, o JNJ, o jornal feito para você, que conta com comentário de professores experientes sobre temas que foram assunto na mídia durante a semana. E nessa edição de hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo decide que condomínio não pode expulsar moradora por comportamento antissocial. Matéria que será comentada pela professora Carla Matucci. Coluna previdenciária. Trabalhador que exerce função de vigilante tem direito à aposentadoria especial? Essas e outras questões serão abordadas pela professora Adilson Sanches. Com modulação de efeitos, o Superior Tribunal de Justiça admite agravo contra toda decisão interlocutória em recuperação judicial ou falência. Tema de comentário do professor Denis Donoso. Tribunal de Justiça de São Paulo afasta a possibilidade de adjudicação por valor inferior à da avaliação. Esse assunto será comentado pelo professor Geórgios Alexandrides. Mega vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros é pauta do comentário de nossos professores. Tribunal Regional do Trabalho do Paraná cria robô capaz de auxiliar o juízo. Matéria que será comentada pelo professor Domingos Sávio Zainag. Saiba os porquês e senões do Código de Defesa do Consumidor sobre as sanções administrativas com o professor José Geraldo Brito Filomeno. E o Momento Cultural com o professor José Augusto Altran. Está no ar mais uma edição do Jornal Neojus. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo exarou uma recente decisão no sentido de que não se pode expulsar um condômino por comportamento antissocial. Essa questão é polêmica porque há sim um entendimento contrário de que é possível haver a expulsão. E para que possa então se comentar as questões peculiares a essa sentença, nós convidamos a ilustre professora Carla Matucci para consignar os seus apontamentos. Salve, professora Carla, seja muito bem-vinda. Olá! Estamos aqui para tratar de um assunto que foi pauta de um julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve uma decisão de primeiro grau, reconhecendo que, em relação ao direito de vizinhança, esta vizinha, no caso, uma senhora, não poderia ser afastada do seu direito de moradia no imóvel por alegação do condomínio de que ela era uma pessoa, uma vizinha, que brigava com todos, que tinha um determinado comportamento chamado antissocial. E a decisão foi no seguinte sentido, de que não teria não só provas de que esse comportamento, por brigar, por arrumar sempre confusão com as outras pessoas, não seria o caso de um comportamento tido por antissocial, porque não tinha previsão no Código Civil em relação ao direito de vizinhança. Outro fato também que foi dentro do julgado e que fez parte integrante é que estamos vivendo uma situação de pandemia e que se trata de uma senhora idosa, ou seja, amparada pelo Estatuto do Idoso, ou seja, com mais de 60 anos de idade. É uma situação que traz, um determinado momento, um respaldo, porque até então nós temos visto em outros julgados, né, do mesmo tribunal, reconhecimento de situações antissociais, ou seja, que as pessoas, inclusive sendo donas, proprietárias do bem imóvel, são obrigadas a deixar, não perdem a propriedade, mas são obrigadas a deixar de residir, a deixar de usufruir do bem imóvel. E no caso, se tratava essa senhora de uma locatária, ou seja, o condomínio promoveu a ação e no polo passivo figurou a senhora, tida por uma vizinha de comportamento antissocial pelo condomínio, e o proprietário do imóvel.
Importante também dizer que eles só chegaram a essa situação porque, por diversas vezes, ela já teria sido apenada com a aplicação de multas, até de valores elevados. Então, estamos de olho, estamos atentos e se trata de uma situação bem importante já nesse início de ano. Obrigada. Muito obrigado, professora Carla. Com modulação de efeitos, o Superior Tribunal de Justiça, ele admite o cabimento de agravo em todas as decisões interlocutórias em recuperação judicial e falência. Para tratar desse assunto, nós vamos convidar o nosso expert em Direito Processual Civil, professor Denis Donoso. Salve, professor Denis! Olá, Cabezon! Olá, amigos do Jornal Neojus! Pois é, uma decisão bem interessante, dessa vez vinda da segunda sessão do STJ, que num julgamento de recursos repetitivos, portanto um julgamento vinculante, decidiu que cabe agravo de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória que venha a ser proferido em processos de recuperação judicial ou em processos de falência, tá? Para quem quiser conferir com mais detalhamentos, é o tema 1022 dos recursos repetitivos no STJ. Bem, e qual era a controvérsia? Alguns entendiam que só caberia agravo de instrumento nos processos recuperacionais ou falimentares nas hipóteses taxativamente previstas na Lei de Recuperação Judicial e Falências. Então, se a lei dissesse que contra essa decisão interlocutória cabe agravo, caberia. Se a lei não dissesse nada, não caberia agravo, teria que esperar o término do processo para recorrer contra aquela determinada decisão. No entanto, prevaleceu a posição contrária, capitaneada pela ministra Nancy Andrighi, que disse o seguinte: olha, o processo de recuperação judicial e de falências ele é um processo de execução ou um processo de liquidação. Ele tem essa natureza executiva ou de liquidação. Portanto, para os processos de recuperação judicial e de falências, vale a regra do parágrafo único do artigo 1015 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: em processos de execução ou em processos de liquidação de sentença, caberá agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória proferida. Então, o que prevaleceu foi essa natureza de execução ou de liquidação dos processos recuperacionais ou falimentares e, consequentemente, a sujeição a esse regime de recorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Uma última observação, viu, Cabezon, é importante fazer. Essa decisão do STJ teve a chamada modulação dos efeitos. Portanto, essa decisão só vale para as interlocutórias que tenham sido proferidas após a publicação do acórdão ou ainda para aqueles recursos de agravo que já foram interpostos, mas ainda não foram julgados. Esses serão aí admitidos e deverão ser julgados pelos tribunais, tá legal? Então é isso aí, Cabezon. Mais uma vez, um grande abraço para você, um grande abraço para os amigos do Jornal Neojus e até a próxima. Obrigado, professor. Até a próxima semana. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a possibilidade de adjudicar um bem em leilão por valor inferior ao da avaliação. Essa questão é pauta do nosso comentarista com expertise em direito civil, direitos difusos, e que também atua nessa área de leilões, professor Geórgios Alexandrides. Salve, professor Geórgios. Manda bala, professor. Pois é, Cabezon, olha só que situação interessante. Após ter o resultado infrutífero do leilão realizado, o exequente buscou adjudicar o bem. E ele quis adjudicar o bem por um valor inferior ao da avaliação. E nesse ponto, o TJ de São Paulo reconheceu a impossibilidade de adjudicação ser promovida por valor inferior ao da avaliação. É bom nós recordarmos que o exequente tem 2 momentos para realizar a opção pela adjudicação. O primeiro deles é após a avaliação. Como ao início da fase de expropriação de bens, quando é promovida
a avaliação e a sua homologação, nós temos que o exequente ele pode optar ou pela realização da adjudicação ou pela expropriação pelo público leilão. Então, quando ele opta nesse momento pela adjudicação, à luz de 100% da avaliação, o bem é usado para pagamento da dívida. Havendo diferença de valores, claro, com relação ao crédito, o exequente paga nos autos a diferença. Contudo, na hipótese desse recurso, não foi o que aconteceu. Teve, então, a primeira tentativa de adjudicação, que não foi utilizada pelo exequente, foi realizado o leilão, e aí, à luz do artigo 891 do Código de Processo Civil, o leilão é realizado em 2 praças, sendo que na segunda praça há um decréscimo, que é aceito como lance mínimo aquele que não é considerado vil, a partir de 50% da avaliação, parágrafo único do artigo 891, ou outro parâmetro que o juiz fixar de percentual mínimo. Só que este leilão realizado foi negativo. Então, abriu-se novamente a possibilidade do exequente adjudicar o bem. Só que o instituto da adjudicação é estabelecido sempre pelo valor de 100% da avaliação. Só que o exequente quis ofertar na adjudicação um valor menor do que a avaliação. E o Tribunal de Justiça reconheceu que esta possibilidade não existe. Se o exequente quisesse participar do leilão, dando um valor menor à luz do edital, né, à luz do percentual mínimo fixado para o leilão, ele poderia usar o seu crédito para participar do leilão como arrematante. Mas como adjudicante, a adjudicação sempre tem que ser feita por 100% da avaliação. É isso aí, meu amigo, é isso que foi decidido esta semana pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Bora lá, bora que dá. Abraço! Muito obrigado, um grande abraço. Nesses últimos dias nós tivemos uma confirmação de uma informação que nos dá muita intranquilidade. Pois é, 223 milhões de dados vazaram. E para comentar essa matéria, nós vamos chamar aqui um corpo de professores de direito eletrônico, direitos difusos, direito civil, direito penal, para falar ali em rápidos momentos as repercussões desse assunto. Vamos iniciar aqui convidando a professora de direito eletrônico, a professora Rúbia Ferrão. Professora, que absurdo, hein? De fato, um incidente envolvendo um mega vazamento de dados pessoais é gravíssimo e acaba envolvendo aí todos os ramos de direito e do ponto de vista da proteção de dados pessoais e do direito digital, eu queria chamar a atenção de vocês de todo esse trâmite de investigação do ocorrido. Né? Também queria chamar a atenção para a nota da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que demonstrou muita sensibilidade com o assunto, interesse em investigar os responsáveis, em atuar em conjunto com as demais autoridades, porque vamos combinar, como titular de direitos, eu estou aguardando ansiosamente que as nossas autoridades, principalmente as policiais, tomem as medidas para remover esse conteúdo que tanto expõe praticamente todos os brasileiros e até pessoas falecidas e autoridades. Então, que as investigações comecem, que as pessoas sejam identificadas e os responsáveis punidos. A nós, titulares, sobrará apenas ficarmos mais atentos aos próximos contatos, com confirmação de dados. Desconfie, já disse isso para vocês, mas relações à distância merecem muita atenção, porque os resultados desse mega vazamento podem surtir efeitos aí durante muitos e muitos anos. Obrigado, professora Rúbia. Olha aí, essa questão também afeta a área civil, né? Professora Carla, que está aqui nos olhando. Professora, essa questão afeta frontalmente a questão dos direitos, a proteção do direito à personalidade, não é mesmo? Sim, toda e qualquer situação que venha, de alguma forma, violar essa intimidade, violar essa privacidade, fazer uso indevido desses dados ou de alguma coisa que possa nos vincular ou nos trazer prejuízo, é uma ofensa à nossa intimidade, é uma ofensa à nossa questão de privacidade.
privacidade no âmbito magno, no âmbito genérico, e sob as diversas formas. Ainda que nós tenhamos, de alguma forma, dado pela Lei Geral de Proteção de Dados, autorização para o armazenamento desses dados, é responsabilidade de quem detém esse banco de dados que tenha uma proteção, que faça o armazenamento desses dados de uma forma segura, de uma forma que possa garantir um mínimo de privacidade. A partir do momento em que dados, sejam eles dados anonimizados ou dados sensíveis, ou dados ainda que possam, de forma direta ou indireta, fazer relação à nossa pessoa, tenham chegado às mãos de terceiros de uma forma não consentida, de uma forma de uma certa significância ilícita, nós temos a nossa intimidade, nós temos a nossa privacidade ofendida. E isso é um direito fundamental do ser humano. Neste caso, né, a lei civil protege a personalidade e está-se aberto para saber como vamos proceder para a proteção, e no caso desse vazamento, como está na rede, se dar uma situação de poder minimizar os eventuais e corrigir eventuais prejuízos que possam vir a causar a cada um dos sujeitos de direito. É uma questão de alta indagação. Obrigado, professora Carla. É realmente muita gente exposta, muitos dados disponíveis, não é, professor Filomeno? Pois é, 220 milhões de pessoas físicas e jurídicas, algumas pessoas até já falecidas, tiveram seus dados pessoais, nomes, endereços, CPF, regime de casamento, todos os dados possíveis sobre a pessoa vazados. Ora, isso nos faz remeter àquele célebre livro, 1984, de George Orwell, escrito lá pelo ano 1920 a 30 do século passado, mas que já antevia esse tipo de coisa, isto é, um determinado órgão centralizado, no caso do livro dele, no Estado totalitário, em que são coligidas informações junto à própria residência dos cidadãos, mediante um telão, que seria assim uma antevisão dos aparelhos de televisão. Na época estava já em pesquisa a televisão, mas ainda não existia de fato, e que se intrometia assim diretamente na vida das pessoas, não só na sua residência, mas no seu local de trabalho e por onde elas passavam, não é? Indo trabalhar, indo passear, indo à igreja, não importava, todo lugar ela está sendo vigiada pelo Big Brother, pelo grande irmão. Hoje, transmudando e as coisas, isso está na internet. Não é? Eu nunca me esqueço, há alguns anos atrás, quando a internet estava dando seus primeiros passos, eu ouvi de um professor da Universidade de Brasília, ele desenhou na lousa duas CPUs de computador. E disse o seguinte, olha, esses computadores falam entre si. E por mais camadas de firewall que a gente coloque entre essas CPUs, alguma coisa vai vazar. É como ladrão. Não é? Você coloca aqueles cacos de vidro em cima do muro, pensando que ele não vai entrar na sua casa, mas ele encontra uma maneira e pula, entra e furta os objetos da sua casa. De preferência quando você não está lá. Não é? Então, na verdade, a responsabilidade pelo vazamento é daquele que mantém o banco, aquele que custodia esses dados. E no caso aqui que foi veiculado pela imprensa, nós temos apenas alguns dados iniciais, por exemplo, de suspeitas que pairariam sobre alguns bancos de dados. Conforme a jornalista Daniela Brown, do jornal Valor Econômico,
num artigo por ela publicado no dia 29 agora de janeiro de 2021, ela diz que a Polícia Federal, a pedido da Agência Nacional de Proteção de Dados, essa agência e da Polícia Federal estão investigando. E a primeira suspeita recairia sobre o Serasa. Mas parece que está sendo descartada essa suspeita. O segundo suspeito ainda que suspeito, é o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que é um órgão de informação da Presidência da República do Brasil. Professor, realmente é importantíssimo agora saber de onde partiu esse vazamento, para que se possa tomar alguma medida. Descobrindo a autoria, no seu entendimento, qual seria o caminho mais fácil? No meu entender, caberia, sem dúvida alguma, uma ação civil pública, não é? Com base ou na Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º, que diz que todos os agentes públicos, os entes públicos, os órgãos públicos, são objetivamente responsáveis pelos danos causados aos cidadãos, ou então o artigo 14 do Código do Consumidor, em relações de consumo, que fala que cabe uma indenização quando o dano sobrevier de uma má prestação do serviço inseguro, isso é, no artigo 14 se diz que o serviço é defeituoso quando ele não atende às expectativas, quando ele não é seguro. Não é? No caso, é flagrante a responsabilidade objetiva. Não precisa saber se foi negligência de alguém, imprudência de alguém, ou até dolo de alguém. Não interessa. A responsabilidade é objetiva. Então, caberá, resumindo, no meu entender, uma ação civil pública a ser proposta por qualquer um dos entes legitimados pelo artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei Federal 7.347 de 1985, é? Para obter o quê? Para obter, junto ao Judiciário, uma pesadíssima indenização, sem prejuízo das multas que o órgão lá federal haja por bem impor, mas uma indenização civil bem forte contra aquele que lesou e potencialmente os cidadãos, 200 e tantos milhões de cidadãos, pela prática de um dano moral coletivo. Esse é o nome jurídico da questão, dano moral coletivo. Muito obrigado, professor. Por fim, temos aqui também conosco a professora Tatiana Andrade, que está nos assistindo aqui, acompanhando os professores, e ela que é mestre em Direito Penal e vai poder falar um pouquinho das repercussões desse momento delicado que nós estamos vivendo, em que todo cuidado é pouco. Salve, professora Tatiana. Olá, Cabezon. Pois é, essa semana fomos surpreendidos com a informação acerca do vazamento desses dados, né? E isso nos traz dois questionamentos que demandam profunda reflexão. Um, especificamente, demanda uma reorganização dessa realidade, né? É o que se refere à proteção dos dados, à preservação, à forma de se implementar a segurança efetiva dessas informações. Porque foi possível violar um sistema de informação, um sistema blindado, de certa forma, por medidas de segurança que eram voltadas a esta hipótese, e isso, no entanto, se mostrou ineficiente, já que foi possível o acesso e a divulgação. O outro ponto é o que pode acontecer com o cidadão, o que pode acontecer com as pessoas a partir daí, porque os cybercriminosos estão de posse destas informações. Então, com esses dados completos, com estas informações completas, é muito fácil a abertura de contas bancárias, a obtenção de cartões de crédito, e aí acaba ficando muito delicada a situação, por exemplo, de uma pessoa que teve estas informações usadas indevidamente para a abertura de uma conta e a prática de algumas fraudes, né? Vai ficar muito delicada a situação da prova disso. De todo jeito, já há uma investigação iniciada para tentar apurar, para buscar apurar efetivamente qual foi a extensão da responsabilidade, quem foram os responsáveis por essa invasão, exatamente para sujeitá-los às penas da lei. O que fica de importante para nós, para o cidadão, para as pessoas prejudicadas, é a necessidade de cuidado com relação ao modo como se comportar na internet. A divulgação de informações pessoais, a professora Rúbia deu uma dica importantíssima
para a gente com relação a formulários, a cadastros, ao que preenche, ao que aceita, ao que recebe pela internet, né? Ligações pedindo para confirmar dados, isso tudo precisa ser recebido com muita cautela pelas pessoas, porque agora está demonstrada aí a possibilidade de fraudes, de crimes de outra natureza serem praticados a partir destas informações. Obrigado, Tatiana. Olha, realmente, tomem muito cuidado. Não vai faltar agora, nos próximos dias, e vai saber até quando, pessoas que vão ligar para nós, ou vão entrar em contato, e vão falando, olha, eu sou do teu cartão de crédito, né, da operadora, inclusive eu tenho aqui o número do seu CPF, eu tenho alguns dados, só para o senhor confirmar, o seu final do CPF é tal, né, o senhor trabalha em tal lugar, né, então nós temos que tomar muito cuidado na validação desses dados, porque é com base nisso que vão ser aplicados inúmeros golpes e a pessoa vai aproveitar o ensejo em que a outra pessoa, o interlocutor que está conversando com ela, no caso nós, estamos caindo na lábia, né? Estamos acreditando naquilo que ela está falando para poder extrair outras informações, pedir para a gente clicar em links, passar ali senhas, enfim, tomem muito cuidado com isso. Não fiquem validando dados cuja fonte de quem está perguntando para você, você não tem certeza, você tem dúvida de quem é que está conversando com você. Não faça isso. Lembre-se, a população do Brasil é de 220 e tantos milhões e vazaram 223 milhões de dados. Ou seja, praticamente nós temos na mão de políticos, nós temos na mão de empresários e o pior, né? O problema não é só o político ou o empresário que às vezes usa de uma forma equivocada, desvirtuada os nossos dados, o que por si só já seria uma afronta. Mas o pior é cair na mão da bandidagem. Então tomem muito cuidado realmente. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná criou um robô que é capaz de auxiliar o juízo em questões administrativas. Sobre esse assunto, eu convido então o professor Domingos Sávio Zainag. Salve, professor Zainag! Pessoal, para quem é da minha geração, que nos anos 60 e 70 assistia a série Perdidos no Espaço, a garotada daquela época, eu inclusive, lógico, nós éramos vidrados no robô da família Robinson, né? Aquele que ficava o tempo todo no filme lá, perigo, perigo, quando o Dr. Smith arrumava as suas confusões, né? Aliás, eu tenho DVDs dessa série, vários. Parecia maluquice, né? Que era uma coisa inatingível. Esses robôs que estão surgindo hoje, já surgiram os robôs na indústria automobilística. Agora, esses robôs que não têm braços, não têm pernas, não têm cabeça e não falam, mas trabalham muito bem, melhor que o ser humano, e também a gente tem que ter em mente que quem fez isso foram seres humanos. Esses robôs estão chegando na justiça. E na Justiça do Trabalho do Paraná, como a notícia mostra, algumas decisões já são enviadas automaticamente para as partes, audiências são agendadas, e é assim que começa. Logo, logo, nós vamos ter sentenças na Justiça do Trabalho prolatadas por juízes robôs. Aliás, o meu grande amigo, meu irmão, professor Teodósio Palomino, lá no Peru, há muitos anos escreveu um livro chamado Sua Excelência, o Juiz Robô, e diziam que ele estava delirando em falar nisso, né? Pois a próxima semana eu falo para vocês, eu vou buscar o livro do Palomino, quando ele falou do Juiz Robô, mas tem mais de 10 anos, acho que até um pouquinho mais mesmo. E é isso. Na justiça comum, eu vi uma matéria esses dias que envolve uma colega minha de faculdade, a Aninha Brugin, que nós chamávamos, e que é juíza aqui em São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, e ela trabalha com robôs, porque ela trabalha na área fiscal, vara de cobrança de impostos, e não necessita mais, naquelas causas repetitivas, ela pegar um processo por processo e preparar a sentença. Os robôs já mudam os nomes das partes, o número do processo e emitem aí talvez milhares de decisões. É complicado?
porque sentença vem de sentir. O ser humano tem, o juiz, sentir o peso das situações e dar a sua decisão. Mas em casos repetitivos, me parece que não precisa do juiz, que ele já sentiu a primeira vez. E aí já toca, os robôs vão dar a sentença. Na Justiça do Trabalho, nós lidamos com matéria de fato. O grande volume de trabalho na Justiça do Trabalho, nos processos do trabalho, não tem matérias repetitivas do ponto de vista de interpretação da lei. Tem-se que buscar lá os casos, analisar o caso concreto, porque é realização de horas extras, equiparação salarial, se o trabalhador era ou não empregado, se houve o assédio moral, se houve o assédio sexual. Então, para sentenças, o uso de robôs não deve ser tão grande, mas para decisões de mero expediente, despachos de mero expediente, ou até decisões que denegam seguimento a recurso, o robô pode olhar ali e ver que está no prazo, sim. O pagamento das custas foi realizado conforme determinou a sentença, sim. Processe-se o recurso. Não vai passar na mão do juiz para ver esses pressupostos dos recursos. Enfim, é um mundo novo. Vai roubar emprego? Vai. Mas, por outro lado, os processos serão mais ágeis. A gente luta tanto pela celeridade, né, a razoável duração do processo, e o robô vem aí tomar o lugar de muitos seres humanos no sentido de dar essa celeridade. Não nos esqueçamos, quem constrói robôs e quem vai mantê-los são seres humanos, portanto vai ter trabalho para esse pessoal. Agora, a grande mão de obra que ficava lá no passado, batendo carimbo, virando página, escrevendo numa página que já estava em branco, isso era da época, como disse um professor meu na época do mestrado, Dr. Newton De Luca, que é desembargador federal, ele dizia o seguinte, né? Isso no final dos anos 80. No Brasil ainda advogamos como se advogava na época que Dom João VI chegou aqui, lá em 1808. Agora nós advogamos como no Perdido do Espaço. Perigo, perigo. Tchau, Cabeção. Tchau, pessoal. Até a próxima semana, que eu vou pegar minha nave espacial e vou curtir meu sábado e domingo. Tchau, tchau. Professor, o senhor tirou agora lá do baú, hein? Eu tenho até aqui umas fotos, né? Porque isso não é do meu tempo, né? Eu já sou da geração para frente da Xuxa, né? Eu não tenho essa recordação, eu vou ter que procurar aqui no YouTube para ver a sua dica cultural aqui, concorrendo com o professor Altran. Mas fiquei sabendo aqui pela internet que tinham até robozinhos e que o senhor tinha até um de cada cor aqui. Mostra a imagem, Bruno, deles. Pois é, professor. Um grande abraço e... espera só um minutinho. Entrou em contato conosco aqui na redação também alguém que quer interagir com o senhor. Tem um agradecimento para o senhor. Meu micromecanismo lhe agradece. Meus computadores lhe agradecem. Eu lhe agradeço. Grande abraço, professor. Coluna previdenciária. Você sabe quais são os direitos de uma pessoa que trabalha na área de vigilância? Pois bem, essas questões agora serão abordadas sob o aspecto previdenciário pelo professor Adilson Sanches. Salve, professor Adilson. Professor Cabeção, essa categoria é muito importante para toda a sociedade, né? Em todos os sentidos, não só na segurança física, como também patrimonial, né? Está um pouco em alvoroço, porque ouviu recentemente os jornais noticiarem situações acerca do trabalhador, do vigilante, né? Que é o seguinte, olha, duas decisões que puseram fim a essa questão. O vigilante, portanto, aquele regido por lei própria, que é uma vigilância ostensiva, ele tem direito à aposentadoria especial,
né? Tem direito à aposentadoria especial com 25 anos de serviço, ressalvadas as alterações promovidas pela emenda número 103, que na hora oportuna nós podemos falar a respeito. Vem o Supremo Tribunal Federal e diz o seguinte: ele tem direito sim, mas se ele retornar à função ou se continuar trabalhando nela, esse benefício poderá ser cessado. O texto de lei usa a expressão cancelado pelo INSS, já que se trata de uma aposentadoria precoce. Assim, ele tem direito, mas não pode retornar à atividade ou manter-se nessa atividade sob pena de ter o benefício cessado. Essa é uma questão bem interessante. E, por sua vez, o STJ decidiu que, mesmo sem uso de arma, esse trabalhador faz jus à aposentadoria especial. Assim, não importa se é um vigilante, regido pela lei que eu me referi, a 7.102 de 83, ou se um simples vigia, se a vigilância é ou não ostensiva. Então, o uso de arma não é requisito, segundo o STJ, para o recebimento de aposentadoria especial. Muito obrigado, professor. Bem, chegou agora a hora da coluna dele, daquele que fez o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, professor José Geraldo Brito Filomeno, que vai falar os porquês e senões das sanções administrativas estarem do CDC. Roda a vinheta aí, Bruno. Olá, espectadores do Jornal Neojus. O nosso tema de hoje, dentro daquela perspectiva do Código do Consumidor, porquês e senões, trata das sanções administrativas. Na verdade, houve um grande equívoco da parte daqueles que depois trataram de regulamentar o Código. Não era nada disso que a gente estava pensando. Se a gente analisar os artigos 55 a 60 do Código de Defesa do Consumidor, o que nós fizemos, na verdade, foi o seguinte: por que nós colocamos isso? A questão de sanções administrativas. Porque todas as legislações que nós consultamos, e todos os 14 países que nós consultamos, tinham sanções administrativas. Só que já tinham também uma autoridade que fiscalizava e impunha sanções. No Brasil, embora ainda a gente não tivesse, naquela época, ainda 1988, 90, as chamadas agências reguladoras, a ANEEL, a ANEEL, a ANS, etc., cada qual incumbindo-se do equilíbrio econômico-financeiro, das concessões e etc., das permissões, mas nós tínhamos já, evidentemente, agências fiscalizadoras, como, por exemplo, a DIMED, que é a Divisão de Medicamentos, a DINAL, a Divisão de Alimentos do âmbito federal, hoje todos englobados pela Anvisa. Em matéria de bancos, nós tínhamos o Banco Central. Em matéria de seguros, nós tínhamos a SUSEP. Então, na verdade, nós chegamos com o Código do Consumidor e concluímos o seguinte: olha, os produtos e serviços que já estão no mercado, concedidos ou não, permitidos, delegados, ou aqueles oferecidos por particulares, as empresas, já tem uma fiscalização. Então, o que nós fizemos? Pelo artigo 55, nós dissemos o seguinte: olha, todos aqueles empresários e o próprio governo, através das suas concessões e etc., vejam se as normas que estão em vigor, eram mais de 3.000, pelo que nós vimos na época, tem até uma obra do Ministério da Justiça com essas 3.000 e tantas normas, são 4 volumes, relações de consumo, feitas pela Fundação Petrônio Portela, né? Nós pesquisamos isso, centenas, milhares de normas administrativas e órgãos que estabeleciam a sua fiscalização. Então, o que nós dizemos é: olha, escuta, agora que nós temos esses novos preceitos do Código do Consumidor, segurança, saúde, informação, publicidade, etc., vejam se as normas que já existem não precisam ser atualizadas. Tá? Vejam estados, municípios, Distrito Federal, se não é o caso de fazer uma fiscalização melhor nessas questões. E elencamos no artigo 56, exemplificativamente, algumas sanções. Apenas como exemplo, a única e grande novidade é a contra-propaganda, como eu já comentei
na semana passada, quando eu falei da publicidade. Só que, vejam que ironia, a única coisa que precisava ser regulamentada não foi. E houve uma pressão muito grande, sobretudo no governo Itamar Franco, para que saísse editado um decreto regulamentando o Código do Consumidor. Foi o decreto 863, que durou muito pouco. Eu até ajudei o colega do Ministério Público, que estava, na época, na Secretaria de Direito Econômico, a elaborar esse decreto. Então, eu falei, olha, tudo já está regulamentado. Olha, se você quiser fazer por exceção, por eliminação, melhor dizendo, você pega lá o artigo 8º, que fala que não pode colocar produtos muito perigosos no mercado, você pega lá aquele que manda fazer o recall, você pega lá questão de práticas abusivas e tal, e transforma, então, isso em norma administrativa a serem cumpridas para garantir aquilo que está na parte dispositiva, sob pena de sanções. Foi baixado o decreto, o Estado de São Paulo não deu a mínima importância. Tá? Depois, no governo Fernando Henrique Cardoso, sobreveio o decreto em vigor, que revogou o 863, que está em vigor em 2181, de 1997. São Paulo, o Estado de São Paulo também não deu a mínima importância e atua através dos PROCONs. Só que os PROCONs não eram para fazer isso. Os PROCONs não eram para fazer, não foram concebidos para isso. Quando eu fui convidado, me pediram, o governo federal me pediu, em 1997, começo de 97, a Escola Nacional da Administração Pública, em conjunto com a Receita Federal em São Paulo, me pediram para eu dar aulas para os fiscais da SUNAB. Eles é que seriam, então, os fiscais das relações de consumo para fins administrativos e sanções administrativas. Por quê? Porque havia sido lançado o Plano Real, que acabou, pelo menos naquela época, com um processo inflacionário. E os fiscais da SUNAB, cuja função primordial era fiscalizar preço e não havia mais tabelamento de preço, eles ficavam sem fazer nada. Então houve a boa ideia, eu abracei a ideia e fiquei dando um curso aqui em São Paulo para o pessoal da SUNAB, das regiões Sudeste e Sul, durante uma semana no prédio da Receita Federal, lá no Pacaembu. Depois fiquei uma semana na Escola Nacional da Administração Pública, dando aula com o pessoal da SUNAB, por uma semana também internado efetivamente lá em Brasília, para o pessoal das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Fizeram depois até uma formatura, ficaram muito satisfeitos. Opa, então agora a gente vai ter alguma coisa para fazer de útil. Viva o Código do Consumidor e tal. 3 meses depois, apesar de tudo e de todos, o que o Fernando Henrique faz? Extingue a SUNAB. Por quê? Não sei até hoje o porquê. Extinguiu a SUNAB, né? E se não tivesse extinto a SUNAB, eu acho que aí sim nós teríamos uma polícia efetiva das relações de consumo. Como nós não temos, sobrecarregam-se os PROCONs que já têm outras missões tradicionais, desde o mais antigo, que é o de São Paulo, de 76. Hoje é só. Obrigado, professor. Momento cultural. Vamos ver qual é a dica ou quais são as dicas do professor Altran para hoje. Olá, temos 2 dicas para essa semana de cultura no NeoJus. A primeira delas é o Instituto Free, livre, né, em inglês, que disponibiliza toda quinta-feira no YouTube uma websérie destinada fundamentalmente às mulheres, falando de corpo feminino, pornografia da vingança, saúde emocional, finanças, enfim, temas que procuram discutir comportamentos femininos contemporâneos. Dentro do YouTube, vocês vão encontrar uma série que se chama Trajetórias, né, que é a carreira, como mulheres aí em destaque no cenário atual desenvolveram as suas plataformas de vida. Entre elas a Kamala Harris, a Malala, a Chiquinha Gonzaga. E a outra dica é para anotar, porque ela só vai acontecer no dia 23, apesar da Netflix já estar aí fazendo propaganda, né? Tem alguns spots correndo já na internet. É um documentário feito pelo
produzido, na verdade, pelo Kevin MacDonald, que é um premiado produtor de Hollywood, com Oscar, inclusive, sobre a vida do Pelé. São 12 anos parte da carreira do Pelé, que abrange um período muito importante para a gente no Brasil, que é o período de 70, né? Período assim, meio sombrio da ditadura militar e o envolvimento do futebol e da carreira do Pelé nesse momento. Então, dia 23 de fevereiro, esse documentário vai estar estreando na Netflix, ok? Boa diversão. Um abraço. Muito obrigado, professor. Muito bem, estamos chegando no finzinho do nosso jornal, mas eu não poderia deixá-lo de convidar a todos que nos assistem a consultar o nosso site e ver os nossos cursos que nós temos disponíveis. Temos um curso de guarda e alienação parental, que foi filmado por mim e pelo professor Denis Donoso. Eu, particularmente, atuei durante 13 anos à presidência da Comissão de Direitos Infantis e Juvenis da Ordem dos Advogados do Brasil, no estado de São Paulo. Então, acabei angariando ali uma série de informações e dados que nós julgamos importantíssimos para quem milita na área, e o professor Denis Donoso é ali um expert em direito processual. Eu tenho também aqui um convite a ser proferido pelo professor Zainag. Salve, professor Zainag, o que manda? Bom, pessoal, estou passando aqui para fazer um convite para vocês. O portal Neojus, que é aqui do nosso jornal, né, ele está uma parceria com o Núcleo Zainag de Estudos Jurídicos, e nós estamos oferecendo um curso fantástico denominado Dinâmica do Direito Desportivo. Eu consegui, né, como coordenador do curso, juntar aí a mim mesmo, né, como professor, e outros 8 fantásticos professores que sabem tudo sobre direito desportivo. Dá uma olhadinha lá no site, ou do Núcleo Zainag, ou do próprio portal Neojus, e faça a sua inscrição, porque o curso está muito legal. É isso aí, gente. Não deixem sempre de conferir os nossos cursos, as nossas promoções. E se puderem, por favor, divulguem nossos jornais, deem ali o seu like, o seu gostei no nosso vídeo. Não deixe de assinar o nosso canal para sempre estar ali nos impulsionando, nos incentivando a dar continuidade nesse projeto que é feito para você. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Thank you.